Bom dia, amados irmãos. Ai, ai, só pela graça de Deus, né? Não, ok. Não, minha esposa está aqui do lado, aqui, Joel, entrou no quarto ali, a porta bateu. Ai, ai, só pela graça. Ok, amados irmãos, muito bom dia. Aqui estamos nós novamente. Hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. E nós podemos contemplar a palavra de Deus e pensar com Deus, buscar as coisas do alto, de acordo com Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Pensar nas coisas do alto. É um privilégio para cada um de nós que somos nascidos de novo, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, né? E nós temos a liberdade de chegar diante do trono da graça 24 horas por dia, orar pelos nossos próprios pedidos, interceder uns pelos outros, viver a intensidade da graça de Deus no dia a dia, desfrutando da presença do nosso Deus, nos detalhes das nossas vidas, que são muitos detalhes, são tantas coisinhas e coisas e situações que nós precisamos liderar no nosso dia a dia, e nós precisamos muito que Deus esteja ali presente, nos auxiliando, nos orientando, nos dando discernimento, sabedoria em cada uma das decisões, em cada uma das nossas atitudes, em cada um dos nossos pensamentos, e nós podemos contar com Deus o tempo todo, amém? Ok, amados, em Romanos capítulo 8, eu gosto muito do livro de Romanos capítulo 8, todo o livro é Romanos capítulo 1 até o capítulo 9 fala da praticidade da vida cristã, capítulo 9 até o capítulo 12 Paulo dá um intervalo e trata diretamente com Israel, capítulo 12 até o final ele volta de novo com a praticidade da vida cristã. E eu gosto muito de Romanos capítulo 8, o primeiro versículo até o final, né? É graça sobre graça, é maravilhoso, me edifica, me exorta, me dá ânimo, sabe? E aqui no capítulo 8 de Romanos tem 3 gemidos, que eu vou falar nessa manhã de quinta-feira, 3 gemidos, né? De Romanos capítulo 8. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 18 está escrito: porque para mim, Paulo dizendo, né? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora vem o primeiro gemido aqui, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Olha o primeiro gemido. A criação geme e suporta as angústias até o tempo presente, até agora. Nós sabemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, com a queda de Adão, do primeiro homem, Adão, né? Deus disse no versículo 17 que toda a terra seria amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. E toda a criação desde então geme, né, aguardando aquele dia de redenção. A própria geração, o primeiro aqui, gemido, em um só tempo geme e suporta angústias até o tempo de hoje. Nós sabemos que nesse tempo dessa dispensação, né, que o mundo, né, ele jaz no maligno. Nós sabemos que o príncipe deste mundo não tem nada a ver com Jesus, né? Jesus disse, né, que não tinha nada a ver com ele. E mais, nós sabemos que este mundo é governado por espíritos do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12.
Então, a criação geme até a angústia até o tempo de hoje, aguardando aquele tempo, aquele dia de redenção, né? O primeiro gemido é a criação. O segundo gemido está no versículo 23 e fala o seguinte: e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós também gememos, o nosso corpo geme aguardando a redenção. Nós sentimos dores, nós temos problemas que precisamos liderar no dia a dia, angústias da vida, sabe? Tantas situações que nós somos pegos de surpresa, sabe? Nosso corpo, ele vai envelhecendo e vem as suas fraquezas, vem as suas demências e nós sofremos angústias e nós gememos aguardando a redenção, né? Ou aquele dia que Jesus virá e nos buscará, e pela graça de Deus, esse dia se aproxima, quando Jesus vai nos buscar e teremos nosso corpo revestido de incorruptibilidade, né? Teremos um corpo onde não sentiremos mais dores, um corpo que não envelhece, um corpo espiritual, mas sabe, um corpo que nós vamos poder, sabe, passar por uma parede, uma porta fechada, vamos poder andar e caminhar, comer e beber. Não foi assim que Jesus fez? Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos 11, ele comeu com eles, ele bebeu com eles, ele passou por uma porta fechada, ele subiu ao céu diante dos olhos deles, sabe? Esse corpo é o corpo, né, que nós vamos ter, um corpo incorrupto, né, de incorruptibilidade, um corpo, sabe, que não vai sentir dor, não vai, sabe, não tem a natureza pecaminosa, não tem a velha natureza, o corpo igual ao de Jesus, só que Jesus tem as marcas nas mãos e do lado, porque ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele ali na cruz. Então, o único corpo que terá, sabe, marcas será o corpo de Jesus, é que já tem, por causa da obra consumada. Nós teremos um corpo, sabe, imaculado, um corpo incorruptível, sabe? Por isso, o nosso corpo gememos. Não só a criação geme, suportando as angústias do tempo presente, mas versículo 23, nós também gememos, é o segundo gemido de Romanos 8, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24 fala, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Com paciência aguardamos. Estamos aqui hoje, caminhando pela fé, suportando as angústias do tempo presente. Aguardamos com paciência a redenção do nosso corpo. E enquanto estamos aqui, né, precisando liderar com tantas coisas, com tantos detalhes das nossas vidas, tem o versículo 26, o terceiro gemido. O terceiro gemido está aqui em Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Esse é o terceiro gemido aqui de Romanos 8, né? A criação geme e suporta as angústias, nós também gememos, aguardando a redenção do nosso corpo, que sofre angústias, problemas no dia a dia, aguardando a redenção do corpo. E enquanto estamos aqui caminhando pela fé, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra? Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 31, está escrito, 30 e 31, Efésios 4,
versículo 30 e 31 está escrito. Efésios, estou em Gálatas, Efésios capítulo 4, versículo 30 e 31 está escrito. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha, para o dia da redenção, nós somos selados pelo Espírito Santo. O nosso corpo geme aguardando essa redenção, esse dia glorioso que nós seremos transformados num piscar de olhos. E o Espírito Santo, que é o terceiro gemido, geme, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí nós vamos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, fala que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. E esse mesmo Espírito, ele nos selou, ele habita no nosso mais profundo íntimo, ele nos selou. Então, quando nós oramos aqui, falamos Pai em nome de Jesus, há uma conexão real e imediata, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele perscruta a profundeza de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí vem a paz, vem a segurança e nós aguardamos a bendita esperança. Nós aguardamos, né? Nós temos uma esperança viva, que Deus, ele vai nos ouvir, ele vai nos responder, e ele vai cuidar de nós, enquanto estamos aqui aguardando aquele dia, né? Que ele virá nos buscar. Pensa comigo nessa manhã, amados irmãos, pela graça de Deus estamos firmes, e aguardando o grande dia que o Senhor virá nos buscar. Enquanto isso, temos o Espírito Santo que o tempo todo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, os 3 gemidos de Romanos 8. Número 1, a criação geme e suporta as angústias até os dias de hoje, até o presente momento. Número 2, nós também gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. Sabe que ainda tem a velha natureza, que ainda tem, sabe, é carnal e está sempre sendo machucada, né? Dói, está envelhecendo. Então nós gememos aguardando a redenção do nosso corpo. E o terceiro gemido, o Espírito Santo que conhece, que prescruta as profundezas de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa desfrutar da vida plena e prática da vida cristã no dia a dia. Pense, medita em Romanos, o livro todo é ótimo, mas aqui Romanos capítulo 8, ele é muito edificante e revela esses 3 gemidos específicos, né? A criação, nós e o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e família nesse dia, em nome de Jesus.